Sítio arqueológico de Conímbriga. E Museu de Conímbriga. Oitocentos anos antes de Jesus ter nascido, já viviam pessoas neste local. Há disso vestígios inequívocos. E tudo indica que este povoado, maior em algumas épocas, menor noutras, resistiu até ao século X. Ao longo dos quase 2000 anos de ocupação humana deste sítio, houve muitas conímbrigas diferentes. Mas é dos 400 anos da Conímbriga romana que restam os testemunhos mais espetaculares. Situada num planalto a 16 km de Coimbra, que à época se chamava Aiminium, Conímbriga, no seu apogeu, por volta do ano 100, tinha uma área urbana de 22 hectares e cerca de 6.000 habitantes. No contexto do Império Romano, era uma pequena cidade de província, mas uma cidade equipada com todas as infraestruturas características das cidades romanas, fossem grandes ou pequenas. Um fórum, a praça nevrálgica da cidade, um aqueduto que garantia o abastecimento de água potável, pelo menos 3 complexos de banhos públicos, um anfiteatro com capacidade para mais de 4.000 espectadores. Por volta do ano de 465, a Conímbriga romana foi invadida e saqueada. A partir daí, a cidade foi-se transformando ao sabor das mentalidades e costumes que se seguiram. O nível de refinamento da Conímbriga romana está a anos-luz da Conímbriga posterior. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Vítor Dias, esta casa, até ao momento, é a maior casa que encontraram do período romano da cidade de Conímbriga. Exatamente. 3.260 metros quadrados, com 5 setores, uma área de jardim que depois passou a termas privadas. Termas privadas? Termas privadas. Pensamos que o nobre cântabro, o Moe nobre cântabro, teria sido o habitante desta casa. É uma casa apalacada, aristocrática, que consegue rivalizar com qualquer casa aristocrática do resto do Império, mesmo do centro da Europa e da Península Itálica. É realmente impressionante. Conseguiram perceber quando é que esta casa terá sido construída? Das escavações foram feitas pelo professor Virgílio Correia, na década de 30 e 40,
as datações são entre o ano 70 e o ano 100 da nossa era. São sempre emocionantes as cronologias com que os senhores arqueólogos trabalham. Quem eram as elites que dominavam Conímbriga nessa fase, na fase em que esta casa foi construída? As elites, muito provavelmente, não teriam vindo da cidade de Roma. À chegada dos romanos, garantidamente que teriam sido as elites aristocráticas e burguesas pré-romanas. É mais ou menos comum, e há alguns relatos que documentam a continuidade do status quo das cidades conquistadas pelos romanos. Há, obviamente, negociação com as elites locais para articular a administração do território. Para dar um exemplo contemporâneo, podemos nos lembrar do que acontece, grosso modo, por exemplo, na invasão do Afeganistão. Obviamente que as forças americanas não tomaram todo o território com milhares de americanos. Depois do território conquistado, obviamente fizeram alianças com as elites locais que ficaram do lado americano. E foi basicamente assim que atuou o Império Romano, como é óbvio. Portanto, este cântabar seria nativo da Península Ibérica e provavelmente deste local onde nos encontramos. E um representante, obviamente, da elite local. E têm dados sobre a relevância da povoação que existia aqui nesta área antes dos romanos terem chegado? Temos alguns dados antes do período romano, provavelmente entre 600 e 500 a.C., o povoado pré-romano já seria florescente, até porque temos provas materiais de comércio com a Fenícia. Mas até o momento, em Conímbriga, apenas escavámos 14% do que se sabe que existe. 14%? Exato, precisamente. Uma pequena parte dessa ínfimo. investigação... Eu pensei que estava muito mais escavado, Conímbriga, tantos anos. De facto, é fantástico perceber que um dos grandes patrimónios que temos, para além do património monumental que obviamente está todos visível, podemos visitar, o grande valor de Conímbriga é o potencial de escavação e de investigação que o sítio permite. Realmente temos aqui a oportunidade de, por várias gerações, continuar a investigar o sítio e, de facto, conseguimos ser os guardiões deste território e temos, na verdade, aqui uma autêntica biblioteca sedimentar. Portanto, todos os centímetros quadrados deste sítio permitem-nos recolher informação preciosa. Somos, provavelmente, o campo arqueológico mais conhecido do país e, mesmo assim, temos essa dificuldade de, depois da sequência da escavação, da conservação e restauro, criar um bom momento para a musealização. Mas nós somos um museu de sítio e, de facto, ao contrário dos outros museus, não precisamos comprar quadros para enriquecer a nossa coleção. Precisamos é de escavar para ter mais artefactos para poder mostrar. Vítor Dias, vamos voltar à Casa de Cântabar. Este pátio interior, o chamado peristilo, no contexto romano, era o único que a casa tinha? Não, esta casa tem 5 peristilos. As casas romanas praticamente não tinham janelas e vãos para o exterior e a luminosidade das casas é atribuída e dada por estes peristilos. Este peristilo central seria mais para recepção de pessoas e os peristilos mais pequenos seriam provavelmente para uso privado. Como é que seria o cotidiano, agora que falou em família? Para falar do cotidiano, sugiro irmos até a Casa dos Puxos, que é outra casa aristocrática aqui de Conímbriga. Vou segui-lo. Paulo agora já está a perceber porque é que toda a gente conhece esta casa como a Casa dos Repuxos.
É lindíssimo. A estrutura da casa corresponde ao mesmo padrão que a casa de Cantávaro. Temos um vestíbulo inicial da entrada da casa, depois um peristilo. Ou seja, central, o tal pátio, que agora está este... protegido, mas obviamente era a céu aberto, exatamente, que era o que iluminava a casa, como o Vítor já nos explicou, porque para fora as paredes eram cegas, não tinham janela. Exatamente. Aqui acrescenta-se a climatização que os repuxos davam à casa, portanto também refrescavam o próprio peristilo. Esta casa foi construída quando? Entre 130 e 150 da nossa era. Ou seja, 50 anos mais ou menos depois, ou 60, da casa de Cantávaro que tivemos a ver. Precisamente, não é? precisamente. Então isso significa que estes mosaicos têm cerca de 1800 anos. Exato, exato. E o estado de conservação... Bem, agora têm esta proteção, mas durante muito tempo não tiveram, não é? Sim, a proteção é de 1991 e, de facto, estiveram muito tempo expostos aos agentes climáticos. E a técnica era tão boa que resistem neste estado ainda de conservação, que é espantoso. Esta casa tem tipologia característica de uma boa casa romana, o pátio central, o vestíbulo antes dele, não é? Aqui a sala de jantar, o triclinium, tanto que de facto... Triclinium. Era a sala de jantar. Sim. Não havia mesa no sentido que nós conhecemos hoje. Exato. Comiam deitados, inclinados, e as salas estão concebidas de forma a impressionar o próprio convidado. O proprietário da casa está no lugar frontal da sala de jantar. Portanto, ao centro, não é? Ao centro da sala de jantar e, de facto, há toda uma dimensão cénica que permite que ele veja o peristilo e os convidados o vejam de forma central na sala. É, de facto, muito requintado e a exuberância dos mosaicos também reforça esse caráter requintado do modo de vida, do cotidiano dos privilegiados. As paredes deste edifício, Casa dos Repuxos, eram todas estucadas e pintadas. Portanto, a pintura mural da casa é exuberante, com cores muito vivas. À volta da sala de jantar existia um tanque em forma de U, com água, provavelmente repleto de peixes. Mais uma forma de refrescar, porque aqui a amplitude térmica é brutal e no verão é um calor infernal. É uma maneira, juntamente com os repuxos, de garantir uma temperatura agradável. Sim, precisamente. É espantoso pensarmos que depois desta forma tão depurada de viver, de receber, em que se cultiva o prazer, múltiplos prazeres, não é? Em que se praticam artes tão minuciosas, depois se conhecerá, uns séculos adiante, uma Idade Média bastante austera e com práticas, na maioria dos casos, muito rudimentares, não é? Realmente, a partir do momento em que este modo de vida entra em decadência, as mentalidades também mudam e a forma de se ver a cidade também muda radicalmente. E de facto, o que acontece é que, principalmente os edifícios públicos, vão ser compartimentados para outras funções. E, portanto, a arqueologia documenta essa compartimentação em vários sítios arqueológicos da Europa. Quando é que a Conímbriga romana, a Conímbriga onde se vivia assim, cai? Portanto, cai, como quase todas as outras cidades,
pelo movimento das invasões bárbaras, grosso modo entre 464 e 468. Segunda metade do século V. Não foi de um dia para o outro que esta dinâmica aconteceu. Os bárbaros passam os Pirineus e a notícia ter-se espalhado. Houve algumas cidades que se amuralharam, outras que não, e Conímbriga optou por se fortificar. E precisamente a partir de entre 270 e 310, e edificou uma muralha, que é a que vemos aqui. Por razões topográficas e geomorfológicas, a muralha é construída numa zona que implica que a Casa dos Repuxos e várias outras construções ficassem fora da muralha. Deve ter doído, esta casa é maravilhosa, quer dizer, ou era? Foi ainda pior, as pedras desta casa serviram para a construção da própria muralha. Esta cidade tinha um anfiteatro com capacidade para 4.500 pessoas e, de facto, também as pedras desse edifício público serviram para a construção da própria muralha. Bem, isto tudo só pode indicar uma coisa: pânico. Essa sensação de pânico certamente terá acontecido. O que escolheram o sacrifício de partes importantes da cidade para fortificar. Vítor Dias, em 1910, quando este sítio arqueológico foi classificado como monumento nacional, pensava-se que só existia esta muralha na cidade romana de Conímbriga. Em 1910 estávamos no início das investigações arqueológicas e, de facto, a imponência desta muralha parecia garantir que era a única muralha existente na cidade. Só décadas depois é que se percebeu que existia uma primeira muralha de cronologia augustana, portanto, associada ao Imperador Augusto, datada entre 27 a.C. a 14 d.C. e que corresponde à primeira muralha da cidade. O que significa que no primeiro século da nossa era, o perímetro da cidade era muitíssimo mais amplo e vasto do que o perímetro que ficou muito mais diminuído depois da construção da segunda muralha. Portanto, em 1910, grande parte disto estava soterrado. Estava, claro, confirma-se, e de facto a zona entre as duas muralhas não ficou classificada como monumento nacional. E é por isso que ainda há alguns terrenos privados nesta área, tal como uma via municipal. Isto é extraordinário. Portanto, falta classificar, proteger o património visível e aquele que está ainda invisível para o comum dos visitantes, entre a muralha tardia e a primeira muralha. Sim, o campo arqueológico terá que adquirir os terrenos que ainda são privados e garantir que esses terrenos possam fazer parte da investigação das novas gerações. A primeira muralha é contemporânea do aqueduto. O aqueduto que vem de Alcabidec, está a mais de 3 km para a nascente e que, de facto, é uma estrutura essencial para a vida da cidade. A capacidade que os romanos tiveram de planear a cidade e depois executar um aqueduto que tem, por cada 100 metros, cerca de a pendente de 1 centímetro, revela uma capacidade tecnológica extraordinária para a época. Para além da água potável e da água corrente, a cidade tinha um sistema de esgotos perfeitamente atual. E sabemos, através de um cronista, Idácio, que foi bispo de Chaves, que entre 464 e numa segunda incursão em 468, as muralhas terão sido arrasadas pelos suevos
e o Moinho Nobre Cântabro terá sido morto. Ou seja, o dono daquela primeira casa que estivemos a ver. Sim, e a sua família escravizada. Alguém que vivia com esta sumptuosidade, no caso ali na outra casa, mas o paradigma era este, de um dia para o outro Sim. podia ser escravo. Isso é uma realidade da antiguidade, sim. Podemos ser rei de algo e no outro dia passamos a escravo, sim. A longa declinia da cidade é, de facto, muito rica e nós temos, na verdade, várias conímbrigas pré-romanas, várias conímbrigas romanas e várias conímbrigas pós-romanas. Esta era a via principal da conímbriga romana. À nossa esquerda teríamos uma zona de lojas e armazém por baixo, na cave. Portanto, era uma cidade com um bom dinamismo. Muita vida. Era uma cidade que, se quiséssemos fazer uma analogia com uma cidade que nós conhecemos hoje, seria o quê? Também diria algo próximo a Castelo Branco, por exemplo. No tempo do Imperador Augusto, ou seja, no tempo da primeira muralha, qual era a área da cidade? A área corresponderia a 22 hectares, que diminui o seu perímetro em finais do século III e século IV para... Com esta nova muralha, não é? Com esta nova muralha, a área diminui o seu perímetro para cerca de 10 hectares. É menos de metade. Menos de metade, portanto, é o custo e é o preço para uma fortificação que se pretendia eficaz. Agora, por falar em fortificação, estas pedras aparelhadas, estas pedras da parte de baixo, são originais? São originalmente romanas e o que temos... Portanto, estamos a falar de quê? 1700 anos? Sim. Porque como é a segunda muralha, 1700 anos, não é? Exatamente, 1700. E o que temos aqui é precisamente o núcleo da muralha e a face da muralha. A face ausente... Claro que isto tudo estava, não é demais sublinhar, coberto de terra antes de se começar a escavar, não é? Claro, e portanto, por isso mesmo é que estes silhares não foram espoliados. É uma constante em todas as latitudes da arqueologia, portanto há sempre uma constante reutilização. As pedras visíveis de Conímbriga eram usadas para outras construções pelas populações locais. Claro, principalmente as que estão afeiçoadas e aparelhadas. Portanto. As que já estão trabalhadas. Exato. Isto era o quê, Vítor? Isto, na verdade, é uma ínsula que corresponde a um quarteirão de apartamentos. Supomos que poderia ter até 3 andares de altura. Os prédios, não é? Os prédios, sim. É uma coisa que não nos ocorre, mas de facto os romanos construíam também em altura, apartamentos em altura, não é? De facto, os andares superiores provavelmente com madeira e realmente onde as classes menos favorecidas se alojavam. Uma cidade romana sem um fórum não é uma cidade romana. E, de facto, estamos aqui no Complexo Forense de Conímbriga, um local de grande simbolismo. Claro que, olhando para aqui hoje, não conseguimos imaginar toda a volumetria e esplendor do fórum. Era o pico da arquitetura erudita numa sociedade romana, numa cidade romana, não é? Sim, uma arquitetura pública, onde temos centrado neste mesmo complexo forense o poder político, religioso, administrativo, judicial. Vamos ver a maquete que reproduz aquilo que os senhores arqueólogos aferiram que era este fórum. Na zona mais alta temos a zona dedicada ao culto imperial, com o templo. Tal como o campanário desta igreja é visível e tem uma grande altitude e que domina a paisagem,
também, do mesmo modo, o templo do Fórum, para culto imperial, tomava esse lugar altaneiro em toda a paisagem da cidade. O Vítor queria nos mostrar uma zona que era também muito importante nesta cidade. Sim, a zona associada às termas do Sul, as grandes termas do Sul, umas termas públicas, que tem uma palestra, uma zona de ginásio, de convívio, de negócios. Vamos ver. Repare, Paula, na competência do urbanismo romano, a seleção do local para implantar a palestra das termas do Sul, das grandes termas do Sul, e esta dimensão cénica, esta capacidade de planear um sítio tão genial para poder fruir desta paisagem. Isto é maravilhoso. Em Conímbriga, somos muito mais do que o museu, o território é abraçado pela cidade e vice-versa. Temos desde o aqueduto, de mais de 3 km para a nascente, e depois temos todo este planalto, e depois também o contacto que tínhamos com os braços do Mondego. Portanto, muito mais do que... O que está escavado e visível da antiga cidade romana de Conímbriga, que volta a sublinhar, porque eu acho esse dado, confesso que me surpreendeu absolutamente. Só escavaram ainda 14% do que foi a cidade e que falta investigar. Sim, relembrava que de facto somos um campo arqueológico em progresso, com várias gerações de investigadores que contribuíram e garantidamente outras gerações irão contribuir, e é por isso que gostamos da ideia de termos um museu em constante atualização, de acordo com o ritmo da investigação. Estamos exatamente na hora de ir até ao museu. Vamos? Vamos. Deixámo-lo para o fim, deliberadamente. Vítor Dias, o Museu Nacional de Conímbriga foi fundado em 1962, mas este sítio arqueológico começou a ser escavado muito antes. Precisamente. As escavações começaram, as escavações de grande monta começaram em 1899, sob o patrocínio da Rainha Dona Amélia. A Rainha Dona Amélia interessou-se por isto. Exatamente. Aparentemente não terá estado cá, não terá estado no sítio, mas patrocinou as escavações e, de facto, é, mais uma vez, um momento de investigação embrionário para o interesse do sítio. Em 1910, este sítio arqueológico é classificado como Monumento Nacional e, de facto, depois, na década de 30 e 40, o professor Virgílio Correia, que é dos primeiros professores da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a lecionar Arqueologia, faz aqui longas ações de campanhas de escavação. Nas décadas seguintes que antecedem a criação do museu, década de 40 e 50, investe-se bastante nas ações de conservação e restauro das estruturas que Tinham sido encontradas nas ações de campanha de escavação anteriores. Em 1962 é inaugurado o Museu Monográfico de Conímbriga, onde são expostas as peças oriundas da escavação da cidade romana de Conímbriga.
Mas em 1964, ao que sei, Vítor Dias, tem início uma campanha arqueológica aqui em Conímbriga, sem precedentes no país, pela escala, pela quantidade de pessoas envolvidas nas escavações e também pela qualidade dos seus intervenientes. É luso-francesa a intervenção, de facto caracteriza-se por um grande rigor no momento de escavação, pelo cuidado que foi tomado pelas ações de conservação e restauro na sequência das escavações e pelas publicações que muito credibilizaram todo o trabalho de campo. É um marco histórico na arqueologia nacional, por essa dimensão, por essa qualidade, como por essa projeção internacional que proporcionou. A credibilidade académica é ainda hoje materializada nas inúmeras citações académicas que a investigação no Conímbriga exporta para toda a Europa e essencialmente na Península Ibérica. Depois de 71 continuaram a existir escavações, são mais cirúrgicas e mais seletivas. Muitas vezes faz-se a intervenção e até se cobra novamente para proteger os elementos escavados e recolhe-se na mesma a informação que depois publica. Portanto, não é tão visível, porque não se torna o sítio musealizável, mas a investigação continua. Todas as escavações acrescentam conhecimento e mesmo que não tenham a espetacularidade dessa intervenção entre 64 e 71, têm sempre trazido novidades. Em arqueologia temos sempre surpresas, por incrível que pareça, e temos consciência que as novas gerações vão provavelmente fazer as histórias que vamos contando. Quantos mosaicos foram descobertos até ao momento? O inventário que temos até o momento corresponde a cerca de 62 mosaicos. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.